Olá, meus amigos, minhas amigas, vocês de todo o Brasil e de qualquer cantinho desse planeta. Sejam bem-vindos à plataforma digital da Editora Ridel, numa parceria com o Portal F3, Foco, Força e Fé, o meu curso, o meu centro educacional de ensino à distância. Estamos aqui para mais um bate-papo para você que adquiriu o nosso VAD interativo da linha VAD da aprovação, direcionado para te preparar para compreender e saber utilizar a legislação brasileira, a legislação jurídica brasileira atinente ao direito constitucional, direito administrativo e direito tributário. É um prazer recebê-los e essa mensagem de hoje, ela é direcionada para todos aqueles alunos, candidatos que estudam para a prova da segunda fase do exame de ordem na disciplina do direito tributário. Essa mensagem é direcionada para você, que vai fazer a prova da OAB na segunda fase de Direito Tributário. Não obstante a mensagem de hoje seja direcionada para você, é claro que, caso alguém esteja assistindo aqui, abriu o vídeo, está assistindo e queira aprender a mexer na legislação tributária que está no VAD que você adquiriu, seja para outros fins, para outros concursos que você venha prestar, para a sua advocacia, ou simplesmente pela vontade de aprender, ainda que você não seja alguém que vai prestar a prova da OAB na segunda fase apaixonante de Direito Tributário, continue, porque o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é ensinar. Olha o tema do vídeo de hoje, joga na tela para mim. Hoje a gente vai aprender, de olho na legislação, como mexer na legislação tributária que está aqui nesse VAD, especialmente na hora da prova, para que você possa voar, ganhar tempo, não perder tempo e encontrar o que você precisa dentro do VAD. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Moçada, primeira dica que eu quero te dar. Quando você faz a prova, especialmente a prova da OAB, é fundamental que quando você estiver respondendo os quesitos que foram formulados, seja na questão da peça processual, seja nas discursivas, você sempre atrele à sua resposta o dispositivo legal correlato àquele assunto. Se caiu uma questão de princípio da anterioridade da lei tributária, você cita o artigo 150, inciso 3, B e C da Constituição. Se caiu uma questão lá sobre o ISS, certamente ela vai estar atrelada a algum dispositivo da Constituição sobre ISS, provavelmente o artigo 156, inciso 3 e parágrafo 3º, ou a lei complementar 116, você cita. Caiu uma questão sobre execução fiscal, provavelmente a resposta estará lá na lei 6.830 de 80, você cita o dispositivo da lei referente àquele assunto. Então, a gente sabe que quando a gente está respondendo às questões de prova, a gente precisa não apenas apresentar por escrito o entendimento correto para solucionar aquele caso apresentado, para responder adequadamente o que foi perguntado, mas a gente tem que mostrar qual é o fundamento legal dessa resposta, em que dispositivo da lei, do CTN, da Constituição, se encontra o fundamento, a norma que dá respaldo a essa resposta. É aquilo que eu já conversei com vocês outrora em um outro vídeo, como responder na prova da OAB as questões usando a legislação. A gente tem que, para tudo que a gente vai responder, citar a base legal do que a gente está respondendo, porque esse é o perfil da banca da FGV e, em regra, dessa maneira que ela distribui a pontuação em todas as questões. Então, você precisa aprender quais são as leis mais importantes, as leis mais recorrentes, aonde estão as leis que veiculam as normas da legislação tributária brasileira no seu VAD. Vamos fazer um checklist rapidinho aqui, vamos relembrar o que a gente já viu em outros vídeos importantes aqui. O nosso VAD da aprovação é distribuído em 5 pilares, ele é estruturado em 5 pilares, e cada uma dessas partes cinzas laterais corresponde a um desses 5 pilares. O último é fininho aqui, por isso não fica muito claro para você aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na primeira parte a gente tem a legislação constitucional e processual. Você vai ter a Constituição da República, você vai ter o CPC, você vai ter a legislação referente ao direito constitucional e processual, incluindo o Código de Defesa do Consumidor, que também está aqui dentro. Na segunda parte, você encontra a legislação de direito administrativo, na terceira e quarta, a legislação tributária, sendo que na terceira, a gente encontra o Código Tributário Nacional, com um índice alfabético remissivo muito bacana. Aqui a gente encontra a parte dos impostos, taxas, contribuições, e a legislação tributária como um todo está aqui dentro. Na quinta e última parte, a gente tem a legislação institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, Código de Ética e Disciplina, Estatuto da OAB, Regulamento Geral, algumas súmulas do Conselho Federal e o regimento interno do STF e as súmulas todas que você precisa para a prova do STF e do STJ, ok? Bom, aí você vai dizer, então, professor, a legislação tributária está aqui na parte 3 e 4, em regra sim.
Por que em regra, professor? Porque existem alguns diplomas que você pode precisar na prova de tributário, que ora estarão na legislação constitucional processual, ora na administrativa. Porque eu não posso replicar uma lei que é importante para todo mundo nas 3 partes do VAD, ficar uma lei repetida 3 vezes no mesmo VAD-MECO, não faz sentido. Até porque isso significaria aumento de papel, aumento de peso, aumento de frete, aumento de preço para você pagar. Não tem por que eu repetir a mesma lei 3 vezes. Basta você saber aonde ela se encontra. E é para isso que existe esse vídeo de hoje. Para eu trazer para você a orientação de quais são as leis mais importantes e aonde elas estão para você utilizar. Em preliminar, eu quero te dizer que todas as leis que se encontram na legislação tributária são importantes, ok? Qualquer uma delas pode cair na prova, é óbvio. E para simplificar a sua vida, essas leis estão organizadas no seu VAD de uma maneira muito tranquila. Eu preciso que você manuseie, que você abra, olhe o índice, né, de organização. E do lado de cada lei, a gente bota o tema sobre o qual a lei versa sobre esse assunto e a página em que ela se encontra. Então, como é que você vai entender a legislação tributária? Primeiro, vamos falar dessa parte aqui, ó, da legislação tributária, ok? Você vai ter o CTN e você vai ter as leis tributárias nas partes 3 e 4 aqui desse VAD, ok? Bom, existe um índice cronológico, um índice que está por ordem anual de publicação das leis, por evolução histórica, ano a ano das leis, um índice específico nessas partes 3 e 4. Quando você abrir, você vai ver na parte 3 o CTN, logo depois na parte 4, impostos, taxas, contribuições. Na abertura, na primeira página dessa parte 3 e dessa parte 4, há o índice em que as leis vêm organizadas, as leis ordinárias, depois as leis complementares, depois os outros diplomas normativos que não são lei complementar ou lei ordinária. Tudo organizadinho para você. Então você tem a ordem dessas leis e do lado de cada lei vem o tema. Então o que é que eu queria de cara pedir para você? Tire 1 hora do seu dia hoje. Se não puder fazer hoje, faça amanhã, mas faça o mais rápido possível e, evidentemente, faça antes da prova. Pega esse índice cronológico, eu estou te pedindo para fazer uma leitura do índice, para você ir lendo o número da lei e o nome do tema. Por exemplo, imagina que você nunca ouviu dizer que tem uma lei que regula depósitos judiciais. E é que na prova uma questão sobre uma ação anulatória com o depósito, e a banca pergunta sobre o procedimento de depósito. Nunca perguntou isso em prova, acho que até nem é o perfil da prova do AB, mas pergunta. Pode ser que você nem saiba que existe uma lei que regula os depósitos judiciais para fins tributários. Essa lei existe, ela está no seu VAD. E o que a banca vai te perguntar vai ser uma pergunta que a resposta estará provavelmente em algum artigo da lei, explicando certinho a resposta exatamente assim. Aí o que é que você tem que fazer? Lê esse índice cronológico para saber quais são os assuntos das leis. É óbvio que eu coloco muito mais leis aqui do que é necessário para a prova. Eu coloco leis porque se eu estou vendendo para você, comercializando um compêndio de uma legislação tributária, é óbvio que eu tenho que trazer as leis mais importantes do país, inclusive muitas que sequer eu acredito que vão cair na prova, mas você está pagando por um material, a prova passa, o material fica na sua mão, você tem um material de qualidade. Mas é bom você saber quais são os assuntos. Uma lei que versa sobre execução fiscal, a lei que versa sobre medida cautelar fiscal, a lei que versa sobre o Simples Nacional, a tributação simplificada para os pequenos agentes econômicos, né, de baixo poderio econômico, as empresas de pequeno porte, os microempresários individuais, enfim. Então é importante que você pegue esse índice cronológico específico da legislação tributária, lá na parte 3 e na parte 4, e leia para você, no mínimo, ter um pouquinho de intimidade, porque aí se cair na prova, no mínimo você tem a chance de lembrar, dizendo, porra, aqui no VAD tem. E na dúvida, você abre o VAD e olha. Se der um branco, se der uma dúvida, na hora da prova, vem uma pergunta de um assunto lá que você está meio perdido, aonde achar na legislação, vai no índice cronológico específico na hora da prova, antes de responder a questão, e procura se tem alguma lei sobre aquele assunto. Tudo bem? A gente teve o carinho de colocar cada lei com o tema sobre o qual ela versa do lado, e já indica a página para onde você deve ir buscar essa lei. Ok? Esse é o seu primeiro dever de casa, fazer a leitura desse índice cronológico para saber do que se trata. Bom, um passo além. Na parte 4 dos impostos, taxas e contribuições, você vai ver que eu tive o carinho de fazer uma organização que não é cronológica, eu organizei tematicamente. Então, olha que fantástico isso para você. Eu peguei a legislação de cada imposto e juntei as leis que regem o imposto de renda, a legislação para o IPI, a legislação para o imposto de importação e exportação, a legislação do ICMS, a legislação do ISS, então está organizado por imposto. Então, se cai na prova uma questão envolvendo o ICMS, você vai lá na parte 4, impostos, taxas e contribuições, procura a parte de ICMS no índice que eu organizei e vai direto na parte de ICMS com as leis do ICMS, a Lei Complementar 87, Lei Complementar 24 de 75, está tudo indicado para você direitinho para o ICMS. Até
O convênio 66 de 88, que foi um convênio que regeu a matéria de ICMS antes da entrada em vigência do Sistema Tributário Nacional em 89. Né? Óbvio que eu não acredito que a banca vá cobrar isso na prova. Eu boto o convênio 66 de 88 porque ele pode ser útil para a sua advocacia. Você pega para advogar uma questão intertemporal, uma questão antiga, você tem um convênio na legislação. Ele foi um documento muito importante, ainda que eu acredite que não vai cair na prova. Né? Mas está aí. Então, tudo. A resolução do Senado, que fixou a alíquota máxima do ITCMD em 8%, a resolução 9 de 92, está aqui. Então você tem organizada por imposto a legislação. Na parte das contribuições é a mesma coisa. Se cai uma questão sobre CID, vai lá, vai no índice que organiza a legislação tributária, procura lá contribuições especiais, procura as CIDs. Eu boto a lei das principais CIDs no Brasil, você tem aqui a lei da CID dos combustíveis, você tem as principais leis, você tem aqui a lei das contribuições sociais, a lei da COFINS, a lei da CSLL, a lei do PIS/PASEP, a lei do Fundo Rural, a lei da contribuição do salário da educação, até mesmo leis que instituíram contribuições profissionais de algumas profissões, eu coloquei na prova, no VAD para vocês. Então, cara, não confia. Não, nesse momento, pelo menos, não existe nenhum VAD no Brasil com esse tipo de organização que facilita tudo para vocês. E não tem nada de ilícito nisso, só estou fazendo uma organização da legislação, só isso, de acordo com os temas e não pelo critério meramente cronológico, evolução temporal. Na hora da prova caiu uma questão de IPTU, você já vai lá e procura o que é que tem sobre IPTU. Caiu uma questão de ITCMD, procura se tem alguma coisa sobre ITCMD ali. Caiu uma questão de COFINS, contribuição para financiar a Seguridade, vai na legislação das contribuições de Seguridade, ok? Então, para os impostos em espécie, para as taxas, contribuições, está tudo organizadinho no seu VAD, na parte 4 da legislação. Beleza? Maravilha. Bom, eu queria destacar com vocês aqui agora, eu queria muita atenção a alguns diplomas normativos que eu acho que poderiam cair na prova. Eu vou te dar aqui algumas leis para você sublinhar no índice cronológico, botar um pontinho amarelo ou sublinhar o número da lei, porque são as leis que mais se cobram. E aí eu quero a sua maturidade para entender o que eu vou falar. Eu não estou lhe dizendo que essas leis vão cair e nem estou dizendo que não possam cair outras leis. Pode cair qualquer lei da legislação na prova, basta que o tema esteja no edital. Agora, existem algumas leis que são mais discutidas na prática, que regulam com um maior volume de intensidade situações na vida da advocacia tributária, e em regra são as que são mais potenciais para cair. É claro, eu estou aqui para te ajudar, eu quero destacar. Se eu sei que tem leis que são mais recorrentes, e em regra quando cai na prova, o que caiu até hoje foi uma dessas leis, é óbvio que eu posso te ajudar e te dar no mínimo uma orientação. Eu sei que você vai receber isso, maravilhosamente. Né? Então eu queria destacar com vocês algumas leis que merecem uma atenção especial. O que, repito, com responsabilidade, não significa dizer que as outras leis não sejam importantes e não possam cair na prova. Ponto. Estamos combinados? Para depois você não dizer que eu falei que só cai essas leis, não cai as outras e cai uma da outra e você querer ter aquela atitude de pessoas medíocres e covardes que ficam culpando terceiros pelos seus tropeços. Pelo amor de Deus, não tem esse tipo de atitude, que isso é muito feio. Somente pessoas fracassadas apontam o dedo para os outros para imputar a culpa das suas derrotas, seus tropeços aos outros. Quando a gente tropeça ou a gente vence, a gente reconhece nossos méritos, nossas debilidades e procura sempre melhorar. A gente só usa a mão quando cai para levantar e seguir em frente. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria te dizer. Existem algumas leis que estão no VAD, na parte 1 da legislação constitucional, que você pode precisar usar na prova. E existem duas que estão na parte 2 da legislação administrativa, que eventualmente você poderia precisar usar na prova, ok? Então, na parte 1, que é a parte que está cuidando da legislação constitucional, eu destaquei aqui 4 leis importantes. Duas delas são as leis que regem as ações de controle abstrato de constitucionalidade. Aquelas duas leis que regem o procedimento, as regras de cabimento da ADI, ADO, ADC e ADPF. Ação direta de inconstitucionalidade, ação de inconstitucionalidade de promissão, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Vocês sabem que no edital, no programa de tributário, essas 4 ações estão presentes, inclusive, nada obsta, a peça seja, a peça processual, seja uma petição inicial para o ajuizamento de uma ação de controle. Você, como advogado de um partido político, que é um legitimado universal, propositura de ação de controle, você, como advogado de uma confederação sindical, de uma entidade de classe de âmbito nacional, né, esses legitimados especiais tendo que provar pertinência temática, você pode estar sendo contratado por eles para ser o advogado que vai fazer a petição inicial para ajuizar, um ADI para arguir a inconstitucionalidade de uma lei federal em matéria tributária, uma lei estadual que veio dar isenção de ICMS, violando a regra da necessidade de convênio vindo do CONFAS, para você arguir a inconstitucionalidade dessa lei estadual, um ADPF para arguir a inconstitucionalidade de uma lei municipal. Então a gente sabe, você que está fazendo o meu curso, não só comprou o VAD, mas você que além de comprar o VAD, compra o meu treinamento e assiste aquele bombardeio de aulas, aquelas mais de
100 aulas, mais de 200 horas de aula na segunda fase tributária comigo, pegando o edital todo explicado detalhadamente, todo ensinado, e não só compra o curso, mas você organiza a sua vida para assistir às aulas, para ser treinado, porque aí, amigo, você vai ser treinado para tirar 10. Se você fizer o meu curso completo, tudo que a banca vai perguntar é explicado nas aulas, não tem para onde correr, ela não pode perguntar o que não está no edital. Você que está fazendo o curso, assistiu às minhas aulas, ou ainda vai assistir, de ADI, ADO, ADC, ADPF, ora aulas comigo, ora com o Rafa, meu irmão, que também é professor de Direito Público, Direito Constitucional, e você aprendeu sobre essas ações. Quais são as duas leis importantes? A Lei 9868 de 99 e a Lei 9882 de 99. Então já anota aí, vamos lá, Alex, joga para mim aqui, por favor, na tela. Então, a gente tem na legislação constitucional, deixa eu escrever direitinho, vamos lá. Então, na legislação constitucional, em que eu te falei que existem 4 leis importantes, eu já quero destacar aqui 2 delas, tá? E você não vai achar na legislação tributária, isso é importante para a prova de tributário. Lei 9868 de 99 e Lei 9882 de 99, ok? A 9868 cuida da ADI, ADO, ADC. A 9882 cuida da DPF. Então, você vai achar isso na primeira parte do Vadimeco. Maravilha? Joga a imagem cheia para mim. Existem outras 2 leis, são leis complementares muito importantes, que estão na parte constitucional. A Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Complementar 105 de 2001, que é a Lei do Sigilo Fiscal. Essas 2 leis, aqui vem instituir as regras sobre responsabilidade fiscal na gestão das contas públicas, e aqui vem instituir as regras sobre sigilo fiscal, proteção ou acesso a dados do contribuinte. São 2 leis importantíssimas e estão na parte constitucional. Amigo, se cair na tua prova uma questão envolvendo esses assuntos, responsabilidade fiscal, ou sigilo fiscal, quebra de sigilo fiscal. Recentemente a banca perguntou um negócio sobre sigilo fiscal na prova da primeira fase da OAB. Você vai encontrar o tema nessas 2 leis. Lei Complementar 101 de 2000, Lei Complementar 105 de 2001. Joga na tela para eu anotar para a rapaziada. Lei Complementar 101 de 2000, Lei Complementar 105 de 2001. Ok? Então, amados, na parte constitucional, essas eram as 4 leis que eu queria destacar para você observar. Qual é a dica que eu vou te dar? Joga a imagem cheia para mim. Qual é a dica que eu vou te dar? Pega o VAD, abre ele, vem na parte inicial do índice cronológico geral e, ó, sublinha, pega um pilozinho amarelo e sublinha essas leis, porque vai que na aprovação úteis para você já está sublinhado. Ok? Você vai com o que eu mando sublinhar, o que eu oriento aqui nessas remissões que você sublinhe, com aquilo que é potencialmente mais importante e, em tese, poderia virar uma questão de prova. Ok? Já ajuda você, já é um baita de um atalho, não é? Bom, na legislação administrativa tem 2 leis super importantes. A Lei de Improbidade Administrativa e o Estatuto da Cidade. Por quê? Porque a Lei de Improbidade poderia ser trabalhada numa questão de ISS e a lei, né, o Estatuto da Cidade, numa questão de IPTU. Bem simples e rápido, não vou aqui dar aula de tributário, que o objetivo não é esse. As aulas eu dou, repito, o tempo inteiro isso, no meu curso, no meu treinamento de segunda fase, ok? Que com todo respeito aos meus colegas do Brasil inteiro, muitos dos professores de cursinho hoje foram meus alunos. Tem muita gente que fez aula comigo em 2007, 2008, 2005, 2010, e hoje dá aula aí de segunda fase de OAB em vários cursos do Brasil, e foram meus alunos, passaram no OAB comigo, há 10, 15 anos atrás. Eu estou nessa porra aqui há quase 20 anos, né? Esse cabelinho branco, essa careca, que um dia foi uma franja de topete, não é à toa, esse olho enrugado aqui de cansaço, de quase 20 anos treinando, mais de 30 mil candidatos aprovados na segunda fase tributária, não é à toa. Então, rapaziada, pode ser que caia uma questão de ISS, que eu expliquei para vocês nas aulas de ISS, sobre renúncia indevida de receita de ISS, concessão indevida de benefícios fiscais, violação àquelas regras da alíquota mínima de 2%,
ou concessão de uma alíquota abaixo de 2%, fora dos casos excepcionais que permitem, aqueles 3 únicos casos da lista que permitem a alíquota abaixo de 2%, e poderia cair uma questão de isenção concedida fora daqueles limites, das regras, né, do artigo 8º dígito A, da Lei Complementar 116, incluído pela Lei Complementar 157 de 2016. Então, a gente sabe que quando ocorre uma renúncia ilícita, uma renúncia fora dos limites do artigo 8º dígito A da Lei Complementar 116, uma renúncia abusiva, excessiva, ilegal de receita de ISS, a conduta pode configurar improbidade administrativa e configura aquele novo tipo de improbidade, não vou dizer novo que já não é tão novo, mas o último tipo de improbidade criado na lei de improbidade. Você não vai achar esse tipo de improbidade administrativa do agente fazendário, do agente da administração tributária na lei do ISS. Porque a Lei Complementar 157, quando criou o artigo 8º dígito A na Lei Complementar 116 do ISS, ela veio e colocou lá as regras para concessão de isenção e para colocar o uso de alíquotas mínimas. Mas não é ela que diz que violar essas regras configura improbidade e nem define o tipo e as sanções pela improbidade do agente da administração tributária. A Lei Complementar 157 colocou essa previsão da improbidade na lei de improbidade e não na lei do ISS. Então vai que cai uma questão envolvendo renúncia de receita de ISS e você precisa encontrar essa resposta e embasar a resposta citando o dispositivo de lei. É na lei de improbidade administrativa que você vai achar, que é a lei 8.429 de 92, 8429, eu vou escrever na tela, de 92. A outra é o Estatuto da Cidade, que poderia cair uma questão envolvendo o IPTU progressivo no tempo, sancionatório, para sancionar aquelas pessoas que usam de modo inadequado a sua propriedade urbana, desrespeitando a função social. Aquilo que eu ensino para vocês naquelas aulas de IPTU, né? Vocês tiveram 5 aulas de IPTU e ITR, 10 horas de aula comigo, aprenderam tudo que pode cair em prova de IPTU e ITR. E lá o que é que eu ensinei a vocês? Que quando você tem um imóvel, é proprietário, possuidor com animus domini, ou titular de domínio útil de um imóvel urbano, você se sujeita à incidência do IPTU e você pode sujeitar a alíquotas progressivas sancionatórias caso você empreenda comportamentos, né, que configuram desrespeito à função social da propriedade. E os comportamentos que configuram desrespeito à função social da propriedade são aqueles comportamentos com os quais você está desobedecendo às ordenações de postura fixadas no plano diretor estabelecido em lei municipal na sua cidade. Então, se você viola o plano diretor, você se sujeita às sanções urbanísticas, dentre elas a elevação das alíquotas do IPTU. E aí você vai aprender quais são os limites para essa progressividade. Esses limites não estão no CTN nem na Constituição. Os limites para essa progressividade, as regras de aplicação das alíquotas progressivas estão no artigo 7º do Estatuto da Cidade e não na Constituição. A Constituição cita a possibilidade de uso do IPTU progressivo no tempo, né, lá no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2. Mas ela não diz, não é ela que diz que a alíquota máxima é 15%, que de um ano para o outro você só pode, no máximo, dobrar a alíquota em relação ao patamar dela no ano anterior. Então, as regras para a fixação do IPTU progressivo no tempo estão no artigo 7º do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Então, isso está no seu VAD, só não está na legislação tributária, porque isso é muito mais comum de cair na prova de administrativo. Por isso, num consenso com a editora, com o conselho editorial, a gente entendeu que essas duas leis, a Lei de Improbidade e o Estatuto da Cidade, deveriam ficar na parte da legislação administrativa, ainda que excepcionalmente possam ser úteis para a prova de tributária. Então, joga na tela, anota junto comigo aí, vamos lá. Legislação administrativa Lei 8.429 de 92 e Lei 10.257 de 2001, Lei de Improbidade e Estatuto da Cidade, ok? Ok, maravilha. Meus amados, continua na tela. Não, traz para mim. Além dessa legislação, o que é que você precisa para usar na hora da prova? Bom, eu vou destacar aqui 10 leis tributárias importantes. Aquelas que eu reputo as mais importantes. Repito, com toda a humildade do mundo e pedindo a você sabedoria para ouvir o que eu vou falar agora com inteligência. Eu vou apenas falar das 10 leis que eu acho que seriam mais cotadas para cair. Por favor, você já entendeu o recado. Não vai dizer que eu cheguei aqui e falei que só poderiam que essas 10 leis, porque, porra, meu irmão, eu não estou falando isso. Seria uma deslealdade sua comigo. Mas se eu sei que existem 10 leis que são as de maior destaque e que poderiam dar ensejo às questões de prova muito mais, com a probabilidade maior do que outras, não tem por que eu não lhe indicar elas.
Tá? Então, eu queria que você sublinhasse no seu índice cronológico, tanto no geral como no específico, essas 10 leis. Elas versam sobre os assuntos mais comumente cobrados ou alguns que ainda nunca foram cobrados, mas eu acho que poderiam ser cobrados. Tá certo? Aí você vai dizer, PB, já caíram tantas leis assim? Não. Em regra, 99% de tudo que já caiu na prova da segunda fase tributária foi Constituição, CTN e CPC. Acabou. Aí, de vez em quando, vem lá, cai a lei de execuções fiscais, que é uma das que eu vou destacar aqui. A lei do mandado de segurança, que eu vou destacar aqui. Uma vez caiu a lei de contribuição de melhoria, que eu vou destacar aqui. Às vezes cai a lei do ICMS, a lei do ISS, que eu vou destacar aqui entre as 10. Então, existem algumas leis que eu vou colocar aqui que nunca caíram. Algumas que já caíram várias vezes. Então, vamos juntar esse pacote das 10 leis. Bom, me joga na tela. Eu vou começar com as leis atinentes à parte processual, tá certo? E a parte penal. Então, me bota pequenininho na tela. Vamos lá. Top 10 da legislação tributária. Vamos fazer aqui, ó, um top 10. Um top 10 da legislação tributária, ok? O top 10 da legislação tributária. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado, eu vou colocar, primeiramente, deixa eu botar aqui para ficar bem métrica, uma métricazinha bem bacana aqui para o verde passar uma linha reta. Eu vou botar 5 leis que estão ligadas à parte processual, judicial ou administrativa, e a parte criminal, crimes contra a ordem tributária. Eu queria que você sublinhasse no seu VAD, tá, lá no índice cronológico, essas leis, só o número da lei e o tema, tá? Porque se cair na prova, você vai lembrar. Só o exercício de você sublinhar agora já vai fazer a sua mente fazer uma cognição dessa informação. Então, vamos lá? Dessas leis todas que eu vou botar, a que mais caiu até hoje na prova, Lei 6.830 de 80, que é a Lei de Execuções Fiscais. Ok? A lei que regula a execução fiscal e, por tabela, regula os embargos à execução fiscal, os embargos do executado. Depois, a gente vem com a lei que regula a medida cautelar fiscal, ok? A Lei 8397 de 92. Caiu recentemente numa prova de segunda fase tributário no exame de ordem. No próprio ano de 2018, caiu essa lei numa questão discursiva. A banca fez uma pergunta e a resposta, obviamente, era exatamente o texto. Se eu não me engano, era o artigo 11 da lei, que era o gabarito. A cópia do texto da lei era o gabarito que foi pontuado pela FGV. Citava o artigo, explicava o que estava no texto do artigo, o próprio texto da lei era a explicação da pergunta e fechava a pontuação. Não tinha errado, era só saber achar a lei e mexer na lei. Ok? Na época eu ainda usava o outro VAD-MECO, que não era esse VAD interativo com esses vídeos explicativos, pela outra editora. Tá? Bom, a terceira lei de natureza processual é a lei do mandado de segurança. Lei 12.016 de 2009. Uma lei que você pode precisar, né, caso venha uma pergunta nas discursivas sobre o mandado de segurança ou a peça no MEC, né, na questão da peça processual, a peça a redigir seja uma peça ligada ao mandado de segurança, uma petição inicial em mandado de segurança ou um recurso em face de uma decisão judicial proferida num processo instaurado em razão da impetração de mandado de segurança. A lei do MS tem os artigos sobre a petição inicial, artigo 6º, né, sobre os recursos, né, então ela é uma lei que você pode ter que utilizar, ela já foi utilizada e pontuada no espelho quando caiu o mandado de segurança e caiu várias vezes o mandado de segurança na prova da segunda fase DG tributário. Vamos agora para uma lei que é numerada e nomeada como um decreto, mas é recepcionado com força de lei, que rege, tem as normas principais sobre o processo administrativo fiscal no Brasil. Ok? Então, o decreto 70235 de 72, que vai reger o PAF, o processo administrativo fiscal. Decreto 70235, tá? Vou até botar DSC pequenininho aqui para chamar a atenção, né? Decreto 70235 de 72. Maravilha? Aqui você vai encontrar uma série de normas importantes para reger o processo administrativo fiscal. Por fim, eu vou destacar a lei que rege os crimes contra a ordem tributária, a Lei 8.137 de 90. Gente, tudo isso aqui está no seu VAD.
Eu já estou lhe dando a cola. Se caírem perguntas sobre execução fiscal, medida cautelar fiscal, mandado de segurança em matéria tributária, processo administrativo fiscal, crimes contra a ordem tributária, essas leis vão te ajudar na hora da prova a construir a resposta e a fundamentar a sua resposta. Tudo bem? Do outro lado, eu vou trazer outras 5 leis, ok? Mais uma sobre questões processuais, procedimentais, uma para o Simples Nacional e outras 3 sobre espécies tributárias, beleza? Então, deixa eu passar aqui no meio a linhazinha de separação. E vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos nessa? Bom, eu queria colocar aqui aquela que eu mencionei aqui há pouco, a lei que rege os depósitos judiciais. Pode cair uma questão sobre depósito e, eventualmente, a banca pode querer direcionar você para encontrar na sua resposta os fundamentos que estão nessa lei. Uma lei pequenininha, tá? Lei 9.703 de 1998, ok? A lei que rege os depósitos judiciais, beleza? Bom, eu vou destacar agora a Lei Complementar 123 de 2006, que foi a lei que instituiu o Simples Nacional. E essa lei já foi modificada, porque as regras do Simples mudam toda hora, as tabelas, as margens, por leis supervenientes, que modificaram ela, várias leis complementares. A gente sabe, está lá no artigo 146, inciso 3 da Constituição, que a regulamentação do Simples Nacional depende de lei complementar. Artigo 146, inciso 3 da Constituição, a gente sabe disso. E é nessa lei complementar 123 que você encontra as normas de regulamentação do regime simplificado de tributação, o Simples Nacional. Ok? Agora eu vou destacar 3 leis sobre espécies tributárias, de todas aquelas leis que estão organizadinhas, que eu falei no início. Lá na parte 4, as leis dos impostos, das taxas e contribuições, eu vou destacar 3. O Decreto-Lei 195 de 1967, que é o nosso Estatuto Nacional das Contribuições de Melhoria, Decreto-Lei 195 de 67, e vou destacar a Lei Complementar de Normas Gerais do ISS e do ICMS, para você já ter logo um destaque para elas. A Lei Complementar 87 de 96 do ICMS e a Lei Complementar 116 de 2003 do ISS. Ok? Por quê? Entendam. O tributo que é mais cobrado em prova é o imposto, é o mais importante. É o capitão, é o presidente do time no sistema tributário, no rol das 5 espécies de tributos que nós temos na nossa Constituição. Os impostos estão todos organizadinhos, imposto por imposto. E aí, qual é o grande detalhe? A gente tem 13 impostos ordinários previstos no Sistema Tributário Nacional. Um ainda não foi instituído, é o Imposto sobre Grandes Fortunas, depende de uma lei complementar para definir o que são grandes fortunas, para que depois se institua o imposto. Então, sobram 12. Os 12 são citados na Constituição. E, ainda que mais ou menos, o Constituinte tem algumas normas para cada imposto. Os impostos federais estão no artigo 153, né, os ordinários, já que o 154 da Constituição cuida de impostos que nunca foram instituídos, ainda que possam sê-lo, que são os impostos residuais extraordinários de guerra, incisos 1 e 2. Então, os impostos federais ordinários estão no artigo 153, e eles são citados nos 7 incisos, e são regulados, salvo o IGF, que ainda não foi instituído, todos os demais são regulados nos parágrafos do artigo 153. Os 3 impostos estaduais estão no artigo 155, que estabelece a competência dos estados e do Distrito Federal, e os impostos municipais estão no artigo 156, IPTU, ITBI e ISS. O Distrito Federal recebe uma competência especial para acumular os impostos municipais com os seus originários, que são os estaduais. A competência cumulativa do DF está no 147 da Constituição, que é o mesmo diploma, o mesmo dispositivo que estatui a competência, né, cumulativa da União nos territórios federais, caso voltem a ser instituídos. Existem ainda algumas regras importantes sobre os impostos na parte final do Sistema Tributário Nacional, naqueles artigos finais, no que tange às repartições de receitas tributárias, ali do 157 ao 162. Então, na Constituição, a gente encontra as principais normas, as normas matrizes sobre os impostos. E, em regra, quando cai na prova, a probabilidade é muito grande que o fundamento da resposta da questão da prova seja a norma da Constituição. Se você pega os espelhos da FGV de provas anteriores, você vai ver que em várias questões o espelho era um artigo da Constituição. Uma questão de IPTU, que está lá no 156, parágrafo 1º. Uma questão de imunidade de TBI, do 156, parágrafo 2º.
inciso 1, uma questão de ICMS do artigo 155, parágrafo 2º, uma questão que cai sobre o ITR do artigo 153, parágrafo 4º, ou IPI do 153, parágrafo 3º, uma questão de I, IE, IPI e IOF do 153, parágrafo 1º. Em regra, gente, o que a banca pergunta, você responde com a Constituição. Mas, se a banca quiser aprofundar um pouquinho, ela sai para a Lei Complementar de Normas Gerais, que define as normas gerais dos impostos, e define fato gerador, base de cálculo e contribuinte. E aí entra a questão do porquê da remissão a essas duas leis do ISS e ICMS. É que o Código Tributário Nacional, ele, na sua primeira parte, né, o CTN tem parte 1 e parte 2, né, primeira parte e segunda parte. A primeira parte do Código Tributário Nacional, que vai do artigo 1 ao 95, é o que a gente chama de Sistema Tributário Nacional, ok? Ok, foi escrito em 1965, aprovado em 66, entrou em vigência em 67, antes da Constituição de 88. É claro que muitas normas do CTN livro primeiro não são recepcionadas e algumas têm que ser entendidas de modo filtrado à realidade da Constituição de 88. Nesse primeiro livro do CTN, que é o Sistema Tributário Nacional do CTN, escrito lá há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, né? Mais de 50 anos atrás, nesse primeiro livro do CTN, do artigo 16 ao 76, somente se cuida de impostos. Do 16 ao 76, se cuidam dos impostos. E aí qual é o grande barato que você tem que ficar esperto para a prova? As normas que existiam no CTN sobre ISS e ICMS foram revogadas, artigos 52 a 62, estão revogados. Então, você não tem no CTN, quando você acaba ali, o IPI do 46 ao 51, você pula para o IOF no 63. Do 52 ao 62 foram revogadas as normas gerais em lei complementar do CTN para o ISS e ICMS e foram feitas leis apartadas. Então, quando eu abro o CTN, eu encontro as normas gerais do IPTU no 32, 33 e 34, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Eu encontro as normas gerais do ITR no 29, 30 e 31, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Eu encontro as normas gerais sobre imposto de renda, 43, 44 e 45, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Eu encontro as normas gerais do IPI, 46 ao 51, fato gerador, base e contribuinte. Está tudo lá, para o ISS e ICMS não. Então, quando cai uma questão de ICMS ou ISS, você vai procurar as normas gerais de lei complementar nacional, exigidas na Constituição, né, no artigo 146, inciso 3, a linha A, lei complementar nacional dará as normas gerais para a legislação tributária, especialmente sobre a definição do perfil dos tributos e quanto aos impostos, fato gerador, base de cálculo contribuinte, você não acha no CTN, porque não está no CTN. Por isso a importância de você ter logo destacado aí rápido essas duas leis complementares, porque são as leis complementares que trazem as normas gerais sobre dois impostos importantíssimos que não estão disciplinados no CTN, ok? Então, fica aí para você, para a gente poder fechar esse bate-papo aqui, o meu atalho feito para você, pedindo que você sublinhe essas 10 leis aí na legislação tributária, sem descuidar dessa informação preciosa que qualquer das outras leis pode cair. PB, a lei do ITR não é importante? Claro que é importante, ela está aqui no VAD, está lá, ITR, Lei 9393 de 96, está lá para você. Decreto-Lei 57 de 66. As leis do imposto de renda não são importantes? Claro que são. Lei 9249, claro que é importante. Lei 9430, é óbvio que é importante. Lei 9250, imposto de renda da pessoa física, jurídica, claro que é importante. E se cai uma questão de imposto de renda, o VAD te ajuda, porque as leis estão organizadas. Pô, gente, isso aqui é um trabalho de quase 20 anos de sala de aula, para você receber isso organizadinho desse jeito, Então, essas aqui são as que eu acho que você tem que ter já na ponta da língua, porque são ora as que mais caem, ora aquelas que eu acho que podem vir a cair na sua prova. Tudo bem? Bom, fechado isso, o que é que eu destacaria ainda? Mantendo aqui a tela. Eu botaria aqui um asterisco para a Constituição da República Federativa do Brasil. E aqui eu destacaria com vocês, vamos lá? Primeiramente, o Sistema Tributário Nacional, ok? Onde a gente vai ter os artigos 145 a 162, mas eu iria além. Além do sistema tributário, eu pediria a atenção de vocês para os artigos da competência legislativa concorrente, ok? Os artigos da competência legislativa concorrente. Então, eu colocaria na Constituição, artigo 24, inciso 1 e parágrafos 1º a 4º, compete à União, Estados e DF legislar sobre direito tributário. Parágrafo 1º é a União que faz as normas gerais. Os parágrafos 2º, 3º e 4º disciplinando o exercício dessa competência legislativa concorrente, ok?
combinaria isso aqui com o artigo 30, que vai estabelecer a competência dos municípios, ok? Para instituir seus tributos e legislar suplementarmente nas matérias de sua competência, incluindo as tributárias. Então, são artigos importantes que poderiam cair na sua prova. Eu destacaria ainda, tá? O artigo 177, parágrafo 4º da CID dos combustíveis. Destacaria o artigo 182, parágrafo 4º do IPTU progressivo sancionatório. Destacaria o artigo 195 das contribuições de Seguridade Social, o artigo 212, parágrafo 5º da contribuição do salário educação e os artigos 239 e 240, que são importantes sobre contribuições sociais gerais. Então, eu acho que você precisa ter essa cautela na Constituição, de saber. E botaria ainda aqui o 236, que fala dos cartórios, tá? Porque ele pode ser importante naquela discussão que a gente viu nas aulas de ISS, que é possível cobrar ISS sobre a atividade cartorária, porque cartório não é autarquia, cartório não integra a estrutura da administração pública direta ou indireta, é regido em regime, né, econômico, como diz o 236, não tem imunidade recíproca, incide ISS sobre os serviços notariais e de registro prestados pelas serventias, nos cartórios, né? Então, o artigo 236 também seria um artigo importante e ele está fora do sistema tributário nacional, ok? Então, fica aí, né? Vou assinar aqui, ó, professor Pedro Barreto, PB, né, do pelotão de tributário. Faz um print dessa imagem para mim, que eu vou divulgar no meu Instagram, inclusive, para a galera que segue aqui o meu trabalho, segue o Vadmec, dá aprovação aqui com a editora Ridel e o Portal F3, e segue o meu curso, ok? Joga essa imagem para mim, tá? Deixa eu tirar agora ela aqui da tela, terminar a apresentação. Pode me devolver o fundo oficial aqui, né, do nosso trabalho com a Ridel. Meus amados, me despeço de vocês, espero que tenham aproveitado essas orientações, feito os sublinhamentos que eu pedi que fossem realmente efetivados aí no VAD, e o que eu peço é que vocês devorem as aulas, estudem com afinco, e os que estão matriculados no meu curso, sigam à risca as metas que eu passo. Se vira, amigo, se esforça, prioriza, canaliza tua energia e tempo para isso aqui. A prova não é uma brincadeira, eu sei que você sabe disso. Você precisa estar comprometido com esse objetivo. Do contrário, você vai tomar uma chicotada da banca, e eu falo sempre a verdade para vocês. Vocês sabem, isso eu acho que é fundamental para a gente manter uma relação saudável. Eu não falo sempre o que você gostaria de ouvir. Eu falo o que você precisa ouvir. E você sabe que essa prova é uma guilhotina descontrolada. Ela reprova muita gente. Não é 1 em 1000. Já tivemos exames que na segunda fase a reprovação bateu 50%, foi 50-50, amigo. Um passou, um perdeu, um passou, um perdeu. Eu quero você aprovado. Eu quero manter a nossa estatística de aprovação de quase 100%. E qual é o grande segredo? É você fazer a sua parte e eu estar aqui como um treinador faz, turbinando sua mente, ó, bombardeando o seu ouvido. Você tem que estudar, meu irmão, você consegue. Chega em casa de noite, abre a porra da aula, abre o computador, abre esse VAD, manuseia a legislação, faz o treinamento diário de peça, faz a peça do dia, assiste 1, 2, 3 videoaulas todo sábado, 1, 2, 3 videoaulas todo domingo, todo dia tem que assistir aula. Porra, são algumas semanas, cara. Você não quer construir a aprovação? Você não quer se tornar advogado nesse país de pessoas, infelizmente, em que muitas sequer têm a oportunidade de serem alfabetizadas? Você não quer virar advogado e advogada? Então, amigo, joga o jogo da maneira que ele exige ser jogado para quem almeja conquistar essa vitória. Se dedica de corpo e alma. Eu quero te dizer que você consegue, você pode. Não se sabote, não use suas dificuldades como elemento de sabotagem. Pare de usar os seus problemas como um suposto nexo causal justificativo, justificante de você não ter que fazer o que tem que ser feito. Você tem que fazer o que tem que ser feito mesmo com os seus problemas, irmão. Isso é o que separa na vida dois grupos de pessoas. Aqueles que chegam ao sucesso e os que poderiam chegar e ficaram pelo caminho, porque todos podem chegar. É quem consegue, diante dos problemas, fazer o que tem que ser feito, e aqueles que sucumbem aos problemas e se entregam e ficam arrumando desculpas e tem síndrome de coitadismo, de vitimismo. Para de se fazer de vítima, para de dizer que você não pode estudar por causa disso. Você pode sim. O seu dia tem as mesmas 24 horas que o meu, do Bill Gates, do Mark Zuckerberg, de todo e qualquer empreendedor, de todo e qualquer colega que passou na porra da prova. A gente trabalha pra cacete, a gente tem filho, a gente tem que cuidar de casa, de um monte de coisa, cuidar da empresa, cuidar da advocacia, e a gente estuda. Por que você não vai estudar? Então para
Para de ficar dando desculpa e se coloca de corpo e alma e entende que você é o principal responsável, você é o operário dessa máquina. É você quem vai construir essa porra dessa aprovação. A aprovação é um fruto que vai ser gerado através de um plantio que só você tem a enxada para bater, porra. Então você tem que fazer a tua parte, meu irmão. Tu tem que fazer a tua parte, minha irmã. E eu estou aqui para lhe dizer que você é capaz. O sucesso não escolhe as pessoas. São as pessoas que escolhem o sucesso. É através da sua tomada de decisões diária. Tomada diária de decisões. Que você implementa ou não os comportamentos certos, cumpre ou não as metas, se dedica ou não pelo seu objetivo. E o resultado de tudo isso é que vai dizer se você vai ser aprovado ou não. Se você faz as coisas certas, você vai ter uma possibilidade enorme de ter o resultado desejado. Se você não faz, você não tem nenhuma chance de ter o resultado pretendido. E como eu sei que você quer ser aprovado, senta a bunda na cadeira, liga o computador, bota o foninho, assiste a porra das aulas, cola no portal F3, casa que se estuda com foco, força e fé, e vamos embora, rumo à aprovação, usando o nosso VAD interativo. Fez as remissões, agora pega intimidade, dá uma leitura rápida, manuseia ele, dá uma olhada nos índices, vê as leis, quais são os assuntos, para pegar intimidade. Tamo junto? Vamos embora, tudo nosso, nada deles, para cima da FGV, vamos cantar a musiquinha da nossa segunda fase tributário? Meu time é direito tributário, equipe de lince predador, eu não escolhi a matéria, eu escolhi o treinador. Alô FGV, avisa na OAB que chegou a tropa do PB. Eu sou do pelotão, tô pronto para vencer. Quer passar a cola no PB? Vamos embora, galera. Beijo, até a próxima.